Agora vamos voltar para o problema inicial. Qual era o problema inicial? Como achar a posição do móvel em função do tempo. Deixa eu ver o tempo aqui. Como achar a posição do móvel em função do tempo? A dica está em área, pessoal. As áreas é que são a dica. Porque o que acontece? Lembra que a gente falava antes no gráfico de velocidade por tempo? Aqui velocidade, aqui é o tempo. Quando a gente tinha um movimento uniforme, o que a gente fazia? A gente fazia que a velocidade era constante, e se eu quisesse saber o quanto ele tinha andado de um instante, por exemplo, 2 segundos, para um instante 4 segundos, com uma velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo, a gente calculava o quê? A área abaixo da curva, a área entre a curva e o eixo dos tempos. Calculando essa área, que no caso era um retângulo, não era 2 vezes 10, era tranquilo, a gente tinha que ele andava 20 metros por 20 metros, né? É o quanto ele andava entre os instantes de 2 e 4. Certo? E lembrando também que se a velocidade fosse negativa, estivesse abaixo do eixo dos tempos, vamos supor que a área fosse a mesma, né? Aqui é 2, 4, só que aqui é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Menos 10 metros por segundo. A área daria 20 também, só que seria negativo, seria menos 20. Ou seja, ele teria voltado o movimento. Ele teria andado 20 metros, só que para trás e não para frente. Aqui a ideia é a mesma, pessoal. A área sempre vai dar o quanto ele anda entre os instantes que eu estou analisando. Certo? Não importa se a curva é inclinada, se ela é redonda, não importa. A área entre o gráfico da velocidade pelo tempo e o eixo dos tempos, o eixo x, essa área do gráfico velocidade por tempo sempre me dá o quanto ele anda entre os instantes que eu estou analisando. Então, se eu estivesse analisando entre os instantes de 2 e 4, por isso é uma curva muito louca. Se eu calculo a área aqui, ele vai me dar o quanto ele andou entre esses instantes, tudo bem? E o que acontece? A gente quer saber o seguinte, ó. Queremos saber o quanto ele vai andar da seguinte maneira, ó. Eu tenho um corpo que está andando, ele começou o movimento no instante 0. E eu quero saber quanto ele andou entre um instante 0 e um instante t qualquer. Esse instante t qualquer pode ser qualquer um, 2 segundos, 5 segundos. Eu coloquei t, genérico. Eu quero saber qual que vai ser o tanto que ele andou entre 0 e t. Tudo bem? Bom, para fazer isso, o que eu faço? Eu tenho que calcular a área do gráfico. Mas a área do gráfico de que maneira? Ora, ele vai ter uma velocidade inicial, vou dizer que ele tem uma velocidade inicial, v0, que eu vou chutar como positivo, mas não importa, poderia ser negativa, tá? Poderia estar aqui embaixo também, sem problemas, tudo bem? Mas vai, eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Certo? Mas enfim. Tá, ele tem uma velocidade inicial, portanto ele vai ter que partir daqui no instante 0. E à medida que ele vai andando, ora, o gráfico é uma reta, então a velocidade vai aumentando a cada instante como uma reta. Até que ele vai chegar em uma velocidade específica, que é a final, certo? Velocidade v final, no instante dos tempos, tudo bem? Se eu calcular a área dessa curva, eu vou obter o quanto ele andou entre o instante 0 e o instante t. Então vamos fazer isso. Então vamos lá, temos que calcular a área achurada. A maneira que dá mais certo é o seguinte, ó. Como é que eu calculo a área dessa curva daqui? Isso aqui não é um trapézio? Não é? Ora, eu tenho ele está um trapézio deitado, né? Tem um trapézio que fica em pezão. Aqui é a base menor, aqui é a base maior. E isso aqui é a altura, certo? Tem vários tipos de trapézios. Tem esse, mas todos são trapézios, certo? E essa é a altura aqui. Só que acontece, esse trapézio aqui, ele está deitado na figura, certo? Eu deitei ele. E para calcular a área desse trapézio, é simples. Basta pegar a base menor, somar com a base maior, multiplicar essa soma pela altura e dividir por 2, né? Essa é a fórmula da área do trapézio. É só fazendo a mesma coisa aqui, só que usando física para fazer isso. E como é que a gente faz isso? Qual que é a base menor? É esse comprimento aqui, né? Que é o quê? Ora, esse aqui é 0 e aqui é velocidade inicial. Esse comprimento daqui é v0 menos 0, que é v0. Então, a base menor, aqui, ó, é v0. E qual que é a base maior? Ora, é essa daqui, que é qual? Ora, se aqui é 0, né? Se esse eixo aqui é o 0, né? E aqui é v, porque, ora, se nesse ponto a velocidade no instante t é v, então esse comprimento aqui, essa altura daqui, é v também, é a base maior. Então a base maior está aqui. Qual que é a altura? Ora, a altura é esse comprimento daqui, certo? Só que esse comprimento daqui é o quê? É t menos 0, que é t. Beleza? Então a altura vai ser t. Então a gente tem v inicial mais v final vezes o tempo sobre 2. Isso é o quanto ele andou. Isso aqui, né?
base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, que é a fórmula da área do trapézio, certo? E a área abaixo da curva, né, isso aqui é a área do trapézio, a área abaixo da curva é o quanto ele andou, certo? Ora, então o quanto ele andou é metade de t vezes v mais v0, né, isso aqui é a área do trapézio, né, que a gente calculou. Só que a gente viu na função das velocidades que velocidade final é a inicial mais a vezes t. Então se eu colocar, então o que acontece? Ao invés de colocar v aqui, eu vou colocar v mais at aqui. Por quê? Para eu saber tudo a partir da inicial, certo? Para ficar mais fácil minha vida. Parece que não faz muito sentido agora, mas quando vocês forem estudar mais pra frente, vocês vão ver que é muito importante eu fazer essa substituição aqui, tudo bem? Então, ao invés de colocar v aqui dentro, eu vou colocar v0 mais at. Ou seja, vai ficar meio de t vezes, ao invés de v, eu vou pôr o quê? v0 mais at mais v0, né? v0 daqui. Esse v0 com esse v0 soma, vai dar aqui, ΔS é metade de t vezes 2v0 mais at. Se eu multiplicar, se eu distribuir esse t sobre 2 no parêntese, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2v0 vezes 1 meio de t mais at vezes 1 meio de t. Esse 2 com esse 2 cancela, eu vou ter v0t, eu vou ter esse t multiplicando com esse t, esse a e esse meio, a sobre 2t ao quadrado. Certo? Que é isso daqui. Só que o quanto ele anda, que é ΔS, é o quê? É a posição inicial menos a final. Perdão. É a posição final menos a inicial. Ou seja, eu tenho que S menos S0 vai ser igual a V0t mais at quadrado sobre 2. Passo esse zero somando, eu vou ter que a posição final do objeto, a posição no instante t qualquer, será a posição inicial mais V0t, que é a velocidade inicial vezes o tempo, o instante, mais 1 meio da aceleração do objeto vezes o instante ao quadrado. Aí você fala, meu Deus do céu, que fórmula maluca. Sim, mas cobram. Pessoal, se você não entendeu da dedução, fica tranquilo. Essa dedução eu ensino para vocês saberem de onde vêm as coisas. Para vocês verem que tudo se relaciona. Porque você vê muito isso em escolas públicas, particulares, não ensinam de onde vem isso. Se você não entendeu e não quer entender, tudo bem. Então memorize a fórmula. Tá tudo tranquilo, pessoal. Não tem problema. Só que eu realmente acho bom você entender a solução. Se você entender, não fica perdendo muito tempo com isso, tudo bem? Mas enfim, essa é a fórmula, a função horária da posição, certo? Parece difícil, mas como é que você pega isso? Com prática. Essa fórmula é prática, pessoal. Certo? Tem um macete, tem um mnemônico que é o sorvetão. Sorvetão. Essa é a fórmula do sorvetão, tudo bem? É meio bosta, mas funciona, tá? Mas enfim, parece difícil, mas é prática, pessoal. Vamos pegar esse exemplo aqui. Quanto tempo eu tenho? Tá. Vamos pegar esse exemplo daqui, ó. Qual é a função horária desse exemplo daqui? Vamos, pausa aí e tenta resolver. Pessoal, vamos lá. A posição final é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tá. Qual é a posição inicial? Nesse eixo que eu desenhei. Posição inicial é 20 metros. Então isso daqui é 20 metros, porque essa é a posição inicial. A velocidade inicial, bom, está apontando para a direita, que é o mesmo sentido do eixo, então é mais 5 metros por segundo. Então isso aqui vai ser o quê? Mais 5 metros por segundo. Certo? E a aceleração? A aceleração está apontando para a esquerda, que é o sentido contrário do eixo, então ela é negativa. E tem um módulo de 1 metro por segundo ao quadrado. Então isso daqui vai ser menos 1 metro por segundo ao quadrado. Substituindo os valores, eu vou ter que S é 20 mais 5 vezes t menos 1 meio de t quadrado. Essa é a função horária. E o que ela está querendo me dizer? Isso é importante. O que ela está querendo me dizer, pessoal? O que ela está querendo me dizer? Ela está querendo me dizer o seguinte, que em um instante qualquer, essa é a minha posição. Por exemplo, agora, isso tá, cara, olha como isso é poderoso. Isso está me dizendo qual que vai ser a posição do objeto, do carro, da bicicleta, não sei lá, do avião. Qual é a posição do objeto em qualquer instante que eu quiser saber. Então, por exemplo, vamos pegar um instante 2 segundos. Não, vamos pegar um instante mais fácil. Um instante de 1 segundo. Qual que vai ser a posição dele no instante 1 segundo? Joga 1 segundo aqui dentro.
vai ser, posição no instante 1, vai ser 20 mais 5 vezes 1 menos meio de 1 quadrado. Meio vezes 1 ao quadrado, né? Que no caso vai ser 20 mais 5 menos meio. Que é 25 menos meio, que é 24,5 metros. Essa é a posição no instante 1 segundo. No instante 2 segundos, joga aqui dentro, eu vou ter 20 mais 5 vezes 2 menos 1 meio de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então isso aqui vai ser 20 mais 5 vezes 2, que é 10. Então é 20 mais 10 menos meio vezes 4. 2. Então é menos 2. Isso aqui vai ser 20 mais 10, que é 30. Menos 2, 28 metros. Está me dizendo qual é a posição a cada instante. É por isso que é importante a gente entender essa fórmula. Pessoal, ela é complicada. Eu sei, essa aula inteira pode ser complicada. Eu entendo. Tentei deixar o mais didático possível, mas essa aula é complicada para quem está começando, pessoal. É prática. É muita, muita, muita prática. Então, pessoal, olhem bem. Eu vou deixar material para vocês no cadinho. Vou deixar exercício. Mas essa matéria aqui eu ainda vou rever em mais uma aula, tudo bem? Então, cuidado com isso, tudo bem? Estudem. Essa aula é complicada, beleza? Eu tenho mais coisas para falar, mas vou falar depois, tudo bem? Abraço, pessoal.